Olá, pessoal. Meu nome é Sofia Mendonça, eu sou médica, antropóloga, trabalho com povos indígenas e saúde desde 1981 e coordeno o Projeto Xingu, que é um programa de extensão da Universidade Federal de São Paulo. Então, hoje, assim, a ideia, né, eu queria agradecer muito o convite, que foi feito para eu participar desse festival e de conversar um pouco sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU propõe e que eu acho que faz todo sentido. A gente precisa mesmo conversar sobre isso, são pontos críticos, importantes e que têm que ser enfrentados. Então, eu vou falar um pouco a partir de um olhar que eu aprendi com os indígenas, nesse tempo todo que trabalhei com eles. Partir da Amazônia, isso eu acho que é uma sacada muito boa, importante, não só porque ela está sofrendo um ataque terrível, né, nos últimos anos, mas também pensar, a partir da Amazônia, o mundo e a sustentabilidade faz muito sentido. Faz sentido, pensar como, os amazônicos, os povos indígenas, porque afinal eles vivem, sentem e pensam o mundo como um organismo só. E ali todos nós fazemos parte. Para eles não tem assim um sem o outro. Tudo está relacionado, a natureza, e sempre existe uma busca de um equilíbrio. Então, pensar a sustentabilidade e a maioria dos objetivos desse desenvolvimento sustentável que a ONU propõe, passa por a gente mudar de atitude. Eu penso muito nisso, né? Não só a atitude em relação aos outros que estão à nossa volta, ao nosso entorno, mas também em relação ao planeta, em relação onde a gente mora, na cidade que a gente mora, no país que a gente mora, em tudo que está em torno, né. E pensar a atitude enquanto não só uma posição, de onde eu estou falando, né, de que lugar eu estou olhando, observando, mas também mudar a atitude de posicionamento, de conversar, de falar sobre isso, de pensar um modo de viver o mundo. Então, esse sentimento, por exemplo, que os índios têm da terra como um organismo só, quando a gente pensa nesse pertencimento, fazer parte de um grande organismo, ele implica, ele nos implica mais, ele nos faz pensar num projeto de vida, um projeto de vida comum. Então, assim, para vocês terem uma ideia do significado disso, por exemplo, quando você vê à noite numa aldeia, a gente está dormindo, começa a armar um temporal, uma ventania, um índio, uma liderança, um mais velho, um ancião, sai da rede, vai fora da casa e começa a conversar com a nuvem, com os espíritos do vento, da tempestade, para acalmar, para ele ir para lá, para ele não ouvir machucar as pessoas. Ele conversa. Essa conversa, né, com o mundo dos invisíveis, a gente perdeu. A gente perdeu esse contato. Eles têm uma intimidade incrível com esses espíritos, com os donos das coisas, dos diferentes planos, dos diferentes da mata, do ar, das águas. Essa intimidade que eles têm com esses seres visíveis e invisíveis é incrível e busca esse equilíbrio, né? Então, quando eles percebem, por exemplo, a presença e eles acompanham os pássaros, alguns trazem mensagem de que está chegando o tempo das chuvas, que eu preciso fazer as roças, né? Ou, dependendo do pássaro, que já está pronta a colheita, quer dizer que eu posso ir lá colher os alimentos, as frutas, né? Então, essa conversa com os outros animais, com os outros seres
nós também perdemos. Nós nos distanciamos. Nós ficamos reclusos, cada um na sua célula, né, sem ter essa interlocução com esse organismo que é a Terra. Então, pensar, né, pensar um mundo, pensar um futuro, passa por mudar a nossa atitude diante das pessoas, diante do planeta. Hoje, né, o que está acontecendo, por exemplo, a gente percebe muito, e eles têm verbalizado, os índios. A gente fez um trabalho recentemente e exatamente sobre as mudanças no modo de viver, de comer, e são várias as razões para essas mudanças, mas o que eles têm falado para a gente, o que mudou e que tem incomodado muito é o gosto das coisas, o cheiro das coisas, o cheiro do vento, né? A quantidade de água, o gosto do peixe, o gosto da caça, mudou. Mudou por conta do agrotóxico, mudou por várias razões. E eles, então, percebem essa mudança e precisam entender o que está acontecendo e como resolver isso. Como implementar ações políticas que diminuam, por exemplo, o consumo de agrotóxico, o consumo de outros alimentos multiprocessados, que eles sabem que trazem doenças, que mudam o corpo, que mudam o paladar, que mudam a vida das pessoas, né? E eles também têm percebido, de uma maneira muito evidente, as mudanças climáticas. Então, a seca, o período de seca está aumentando, a chuva está diminuindo, e muitas vezes eles perdem plantações inteiras, roças inteiras, que não conseguem ir para frente, e eles ficam numa situação de uma insegurança alimentar imensa. E tem que fazer uso, então, de alimentos que vêm de fora. Multiprocessados, os industrializados, e isso tudo vira uma bola de neve, né. Então, assim, essa consciência de que as coisas estão mudando e que a natureza também está se revelando mais brava por conta dos desmatamentos, por conta do garimpo, eles também estão avisando. Então a gente vê, por exemplo, algumas lideranças como Davi Yanomami avisando todo mundo que a pandemia ia chegar. Que é essa coisa de fazer buraco, de fazer o garimpo, e abrindo frestas e deixando a pandemia aparecer, o vírus se espalhar. Então, mesmo essa pandemia que a gente está vivendo, e aí, o viver uma pandemia, para nós é uma novidade, né, ter um agente etiológico desconhecido, que ninguém sabia como lidar com ele, como é essa doença. Mas para os povos indígenas, eles viveram isso durante séculos, uma epidemia atrás da outra. Foram genocídios, perderam famílias inteiras. Isso que a gente está vivendo hoje, esse isolamento, essa tristeza, essa perda, eles têm vivido ao longo de séculos e criaram estratégias para enfrentar. Então, pensar o futuro, a gente precisa conversar com esses povos que têm respostas e estratégias e têm um modo de pensar um mundo muito diferente. Tem muitas pessoas que pensam, né? Ah, eu estou louca para chegar o normal de novo, viver o nosso normal. Eu acho uma questão complicada essa, de viver o normal. Que normal? Qual é o normal que a gente quer? É um normal de desmatamento, de desequilíbrio, né, de mudança climática, de agrotóxico, de não ligar para o outro, enfim, de usar, como diz o Ailton Krenak, usar a natureza como almoxarifado, que eu vou lá e pego o que eu preciso, né, a matéria-prima que eu preciso, deixando um vazio, ou o meu normal é outra coisa? O meu normal é uma vida mais saudável, é um equilíbrio maior nesse grande organismo que é a Terra, né. Então eu acho que, assim, a perspectiva desse festival é botar as pessoas para falarem, para conversarem. Então acho que a gente está precisando pensar um futuro, é pensar nesses espaços de diálogo,
de conversa, de troca e de conhecimentos diferentes, de epistemologias diferentes. E aí eu acho que a gente pode alcançar esses objetivos que a ONU propõe. Eu acho que pensar essa, esse caminho para alcançar os objetivos passa por essa troca, passa por um movimento e passa também por, principalmente, para a gente não ter como referência o um, mas o coletivo. Não o indivíduo, mas o coletivo. Pensar terra, pensar a sustentabilidade passa por pensar o outro, por pensar coletivos. E é interessante, quando a gente trabalha com os povos indígenas, a gente percebe algumas questões chave. Por exemplo, lembrando uma das coisas que me veio, e fazer um questionário, por exemplo, de triagem, para saber sobre o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Se eu for conversar com um povo indígena e vou perguntar para ele, uma das perguntas de um questionário clássico: você se sente culpado por beber? Ele não vai entender. Por que ele não vai entender? Porque essa coisa do se sentir culpado não faz parte do vocabulário deles. Agora, se você fala, se ele sente vergonha, ele entende muito bem, porque para ele sempre a referência é o coletivo. Então, se eu perguntar: "Você tem vergonha de beber ou de fazer mal usando a bebida?", ele vai dizer que sim, porque sempre a referência é o outro, é o coletivo. E daí para mais outras muitas questões. Quando você pensa em por que você está nessa formação de agente de saúde ou de professor, porque isso faz parte, é uma demanda da minha comunidade, né. Então essas escolhas sempre são coletivas, e a gente, deixou de pensar no modo coletivo, a gente está cada vez mais se isolando. Uma das falas que eu gosto do Ailton, ele fala assim, do Ailton Krenak, em tempos de pandemia, ele dizia que o vírus veio para ocupar um espaço vazio de afeto que a gente construiu na nossa sociedade, no entorno da gente, né. E aí eu acho que a gente tem, na verdade, que refletir muito nesse novo momento, para além da pandemia, como que nós vamos nos posicionar, que atitude nós vamos ter diante da vida, né. E aí a gente provavelmente, vá trabalhar, pensando no grupo, pensando de uma maneira mais interessante. Esses tempos atrás, durante a pandemia, o ano passado, eu fiz um texto para o Maracá, Emergência Indígena, e que eu acho que cabe bastante nesse momento, nessa fala, nessa conversa, para fechar essa minha intervenção, esse meu papo, essa minha conversa. Então, esse texto, ele está no quarto episódio do Maracá e fala do antropoceno, afinal, essa nova era, né. E aí, antropoceno, né, que era essa? É sobre o que o homem fez ou o que ele desfez? Sobre o que ele construiu ou o que ele destruiu? Para onde foram as andorinhas, os combinados, as mensagens do dia a dia? O que aconteceu com as conversas entre os seres visíveis e os invisíveis? A nossa terra está doente, nossa sociedade está doente, mas os homens insistem em ver só a doença e não o doente. Os homens insistem em ver um de cada vez, descolados de si. Os homens insistem em separar os que podem viver e os que não devem viver, os que não importam. Os indígenas tentam nos ensinar há séculos que não existe um
sem o outro. Não existe um, existe o coletivo. Vamos chamar as andorinhas para nos avisar das chuvas, preparar a roça. E vamos clamar por Mavutilim, Tuiararé, Aimeré, Nhanderu, Pachamama. Mãe Terra, olhai por nós.